Bom, então, boa noite, Eli. Boa noite para quem está assistindo. Eu sou o Iago do Semente de Liberdade. Vou estar aqui entrevistando o Eli Vieira, biólogo, geneticista. E, bom, fala um pouquinho sobre você, então, Eli, sobre a sua temática de hoje, que a gente vai ver de novo. Boa noite, muito obrigado pelo convite ao Clube Caiapós e ao Semente da Liberdade. Obrigado, Iago. Pois é, eu sou biólogo, formado pela UNB, bacharel licenciado. Na licenciatura, aliás, eu comecei a ver algumas besteirinhas que eu vou comentar hoje com vocês sobre identitarismo e pós-modernismo. Fiz mestrado em Genética e Biologia Molecular na Federal do Rio Grande do Sul e cursei um PhD na Universidade de Cambridge, que foi convertido em um segundo mestrado em genética, certo? E é claro que esse último ponto biográfico e de carreira é usado bastante como ad hominem contra mim nas redes sociais, mas tudo bem, faz parte da vida. Vamos começar? Eu quero começar com aquele vídeo que eu já estou compartilhando com vocês. É um vídeo que eu mesmo legendei, que eu achei tão alarmante, que achei digno de ser legendado. E é um exemplo extremo do que eu chamo de identitarismo, e é o tema da minha fala hoje. É um exemplo um pouco extremo, mas a gente vai encontrar coisas bem similares no Brasil. Eu já vi gravadas e não gravadas, né? E talvez vocês reconheçam algumas dessas coisas aí que vocês vão ver. Eu botei ele para ser um pouco mais acelerado, não vou tocar os 4 minutos. Então, vamos ver. Okay, so can I respond to your submissions? Because I wanted to directly respond. I was actually thinking about this coming here because I thought that it was going to be one of the coming questions. How do we even start to decolonize science? Because science is true because it's science. And, you know, what can you do? And my response to that was, if I personally were committed to enforcing decolonization, science as a whole is a product of Western modernity, and the whole thing should be scratched off. Especially in Africa. So if we want practical solutions to how to decolonize science, we have to restart science from, I don't know, an African perspective, from our perspective of how we've experienced science. For instance, I had a question for all the science people, is there's a place in KZN, in Kabialingana, and they believe that through the magic, the black magic, you call it black magic, they call it witchcraft, others, that you are able to send a lightning to strike someone. So can you explain that scientifically? Because it is something that happens Sorry. I need to address you directly. When we started this, we agreed on certain house rules. Okay. And while you're doing that, you're disrespecting the sacredness of the space. And so I'd like to ask you to first please apologize to the panel directly. And then, number 2, understand the rules that we went by in the space. Acho que já é suficiente. Então, isso aconteceu na Universidade da Cidade do Cabo, em 2016, e esses alunos, você vê, tem um papo bastante, assim, relativista. A ciência é só uma invenção, é uma ferramenta de opressão. Inclusive, houve uma proposta aí de que realmente, o que falam certas tribos africanas, de que oram a sei lá que deuses e são capazes de lançar um raio na testa do inimigo, que isso realmente politicamente correto para gordo, mesmo que me fez bem. Neurotípico, ou seja, uma pessoa que não tem diagnosticados problemas psiquiátricos no momento, que ouviu historinhas para dormir dos meus pais. Essa aí não é verdade, no meu caso eu não tinha esse hábito lá na minha família de historinha antes de dormir, mas eu botei aí porque entre várias e várias matérias aí da imprensa que é a amiga do identitarismo, estava uma dessas, que é um privilégio, e quando dizem privilégio é com desaprovação, que você tenha recebido as historinhas dos pais antes de dormir. Então, as pessoas que os pais faziam isso têm privilégios que faltam às outras, com pais mais desatentos, mais ocupados, talvez. Então, só para ilustrar também como qualquer coisa pode ser vista por essa lente identitária, né? Inclusive, uma coisa banal como ouvir historinhas quando criança. Então, vamos tentar definir o que seria isso. Eu vejo 3 eixos, e, na verdade, o do meio é uma ponte entre os dois. O identitarismo ele é pós-modernismo aplicado. Então, o pós-modernismo é um movimento acadêmico da esquerda acadêmica, dos progressistas acadêmicos, começou nos anos 60.
E eles propõem relativismo epistêmico, relativismo quanto ao conhecimento, relativismo quanto à moral, relativismo cultural, por exemplo. E esse eixo de conhecimento, do que eles propostas de conhecimento, do que eles pensam que sabem, ele cai também na moral. Então, o que é um código moral de uma sociedade, ou até o que é ética em geral, as afirmações geralmente são bem radicais, são tudo que é considerado certo ou errado é socialmente construído. Então, essa frase, essa expressão a gente ouve o tempo todo dos identitários. É construção social. O que querem dizer com isso? Bem, é que não é, por exemplo, derivado da biologia das pessoas. Nada do que as pessoas consideram certo ou errado vem de nascença. As pessoas não são predispostas a pensar assim ou assado. É tudo uma invenção da sociedade ao redor. A cultura é a real criadora. Então, às vezes, parece um criacionismo de cultura. Então, em vez de ser Deus que cria as espécies fixas, é a cultura que cria as pessoas em primeiro lugar. As pessoas são participantes de uma cultura. Não é o identitarismo, apesar de, talvez alguém pode pensar, a identidade pessoal parece uma coisa pessoal, parece uma coisa individual, mas ele é meio anti-individualista. Meio não, bastante anti-individualista. Então, essas propostas aí de relativismo pegam de autores como Foucault, como Rorty, como Lyotard, né, Derrida, Deleuze, Guattari, e tem dois grandes eixos aí nesses teóricos do pós-modernismo. Tem os mais interessados nos indivíduos, mais na psique dos indivíduos. Geralmente tem bastante conversa aí com a psicanálise. Então tem o Jacques Lacan, por exemplo, que eu considero um charlatão, mas enfim. E tem o mais influente desse campo dos pós-modernos, dos teóricos pós-modernos dos anos 60, nos movimentos identitários que a gente vê hoje, é o campo mais sociológico. Não é muito esse campo da psicanálise, embora de vez em quando você veja a influência desse campo também. Enfim, então eles pegam essa base, né, e aplicam sobre a moral, por isso que eu botei como ponte. Então, quais são os princípios morais dos identitários? Tem bastante intuição igualitária, né, que todos devem ser iguais, mas é um igualitarismo de resultados. Eles querem ver, né, tanto que falam bastante em representatividade, aliás, adoram jargonizar tudo, que é engraçado, porque mesmo gente que não está na universidade, mas segue o identitarismo, ou é influenciada pelo identitarismo, começa a usar jargão que vem diretamente da universidade, né? Então, nesse jargão tem a representatividade. O que é? Que todo e qualquer grupo que se olhar até o elenco de uma novela tem que refletir a proporção censitária de grupos da sociedade ao redor, da sociedade em geral. O que em si já é uma ideia meio insana, porque que leva a pensar que se não é uma amostra representativa, aquele grupo, então só pode ser explicada a ausência de um grupo ou a sobre-representação de outro, só pode ser explicada por opressão, né? Eu estou meio indo para frente, mas tem a ver com o eixo moral deles, né? Opressão é uma palavra que aparece bastante. Então, intuições igualitárias, opressão, e eu expressei de outra forma que essa preocupação com opressão e opressores, né? Oprimidos e opressores. É um intervencionismo, é uma crença de que deve haver autoridades para intervir, para salvar os injustiçados, que são os oprimidos. Então, a intuição moral. Está sempre errada essa intuição moral? Não, nenhuma dessas intuições morais estão sempre erradas, né? Às vezes é necessário intervir para salvar injustiçados, e injustiçados com menos poder, que eles definem ser oprimido com essa distribuição de poder. É como se aplicassem igualitarismo, o marxismo, né, que quer distribuir riquezas materiais, como se aplicassem isso ao poder. Querem que o poder seja distribuído numa forma marxista, mas não é na raiz totalmente marxista. A retórica parece, mas não é totalmente. Tá, então pegaram esse eixo de conhecimento do pós-modernismo, aplicaram a moral. E aí é a moral que faz a ponte com a política, né? O que é o identitarismo na política? É o que o Thomas Sowell, que é o teórico que eu mais gosto nessa área, que chama de visão irrestrita. Então, naquele livro, Conflito de Visões, o Thomas Sowell diz que há tantas visões quanto pessoas no mundo, talvez mais visões do que pessoas, porque as pessoas mudam de ideia. O que são essas visões? Pensa em visão de mundo. Na verdade, é uma visão de política, o que é melhor para a sociedade, né? E ele acha que as pessoas se organizam em torno dessas visões.
Então, em vez de falar em esquerda e direita, que é uma terminologia que a gente herdou da Revolução Francesa, que é meio arbitrária até, ele prefere falar em visões. E ele fala, apesar dele falar que são muito diversas e muito numerosas as visões, existe sim uma forma de ver dois grandes grupos, dois principais grupos. Os da visão irrestrita e os da visão restrita. Ele também apelida os da irrestrita de ungidos, porque eles se veem como os ungidos para melhorar o mundo. E os adeptos da visão restrita de benighted, que dá para traduzir como inculto. Tem várias traduções, que é, na verdade, o contrário de enlightened, que é iluminado. Então, ele faz essa brinca com essa dicotomia de iluminado e não iluminado. Enfim, essa visão irrestrita, a irrestrita conta o quê? Conta a natureza humana. Então, a principal discordância entre esses dois grandes grupos políticos é quanto ao que são as pessoas, em seu íntimo, e em grupo, né? Então, a visão irrestrita pensa que a natureza humana é irrestrita, ela pode ser modelada, basicamente, à sua imagem e semelhança, né? Então, o progressismo é totalmente esse tipo de visão. Alguns tipos de libertarianismo são da visão irrestrita. Por quê? Porque eu acho que alguns anarcocapitalistas, por exemplo, têm uma ideia na cabeça e pensam que o mundo pode ser moldado, as pessoas que são parte do mundo podem ser moldadas de forma a aderir a essa ideia de sociedade perfeita que tem na própria cabeça. Então, por isso que eu acho tão interessante essa visão um dos motivos pelos quais eu acho tão interessante essa teoria do Thomas Sowell. Não dá para mapear esquerda e direita exatamente. Mapeia de uma forma mais interessante. Enfim, então o identitarismo ele está dentro da visão irrestrita, está dentro do progressismo, dialoga com o socialismo também. Então há socialistas bem identitários hoje em dia, né? Então você vê hoje em dia líderes aí defendendo Stalin enquanto ficam falando que o Brasil é uma sociedade estruturalmente racista, coisa assim, né? Dependente das definições da palavra, pode ser verdade que o Brasil é estruturalmente racista, mas eu prefiro não usar vocabulário de ideologias desse tipo, que são muito dogmáticas. Enfim, tá aí. O que é identitarismo? Tentando definir um pouco, tem um eixo de conhecimento, que é um pós-modernismo aplicado, eu vou falar um pouco disso mais adiante, com uma ponte moral, né, de ideias morais, que liga a política. Então, a política, né? Então, dá para ver como esses três pontos, um influenciando o outro, um causando o outro, um estimulando o outro. Eu acho que ele é uma simplificação, mas eu acho que é uma forma didática de entender o que é o identitarismo hoje. E vamos falar da origem, do que chegou até aqui, né? Como eu disse, o radicalismo acadêmico lá dos pós-modernos é dos anos 60. Então, lá a gente também vai achar já elementos de identitarismo. Por exemplo, o feminismo radical já tinha bastante influência acadêmica nos anos 60. E os pós-modernos. Só que os pós-modernos originais, eles eram meio assim, nihilistas. Eles achavam que era para desmantelar tudo. Desmantelar o quê? O Derrida fala em desconstruir. Então, quando a gente vê, por exemplo, não foi o Gregório do Vivier, foi o outro colega dele. Vocês vão saber quem. Mas o outro comediante do Porta dos Fundos, que o nome me fugiu agora, apareceu numa foto, né? Sou um racista em desconstrução. Então, duas coisas muito curiosas aí. A pessoa fazer uma autoacusação, lembra um pouco lá os julgamentos de Stalin, né? Que as pessoas faziam autoacusação em público. E a desconstrução, que é um jargão diretamente de um pós-moderno dos anos 60, clássico, chamado Jacques Derrida, né? Então, tem bastante francês aí nesse meio. O Michel Foucault é outro também, que fundou o pós-modernismo clássico. Porém, passados uns 50 anos aí, uns 30 anos, na verdade, esse pós-modernismo clássico, que é bastante niilista, que é só desconstruir tudo, metanarrativas, eles falavam, então, religião, ciência, o liberalismo em si, né, a ideia de que é ideal, a forma, não ideal, mas uma boa forma racional de conduzir a sociedade, né, eles são céticos radicais. Tudo isso não tem realmente tanta base quanto os seus proponentes alegam que tem. Aí eles tentam fugir dessa, né? E a gente não precisa dar base no que a gente está dizendo.
Base no sentido de quê? De objetividade, imparcialidade. Eles não acreditam nisso, esses pós-modernos, o Michel Foucault. E o Michel Foucault, ele brinca, né, para continuar aqui nos anos 60, né, os pós-modernos originais, ele brinca de... Né, eu falo brincar porque tem um livro novo agora falando de identitarismo, que chama eles de brincalhões. Brincalhões no sentido intelectual. Eles estão brincando com as palavras, falando como é o poder, como é a sociedade, como é até a opressão, até falando de injustiças, mas no fim é tudo uma brincadeira verbal e eles não aplicam nada, né? Então, agora que está sendo aplicado. Mas para voltar ao Foucault, ele pensa que conhecimento é poder, e poder é conhecimento. Tanto que ele até põe um hífen, poder-conhecimento. Aí tem é uma estratégia intelectual, na verdade é um vício intelectual, que é a ambiguidade estratégica. O que ele quer dizer com isso? Então, o que é mais excitante, mais diferente, mais surpreendente a ciência, por exemplo, ela é um resultado daquele velho slogan, a narrativa dos vencedores que fica, os perdedores, ninguém está nem aí. Então, aplicando isso à teoria da evolução do Darwin. Darwin só diz que as espécies evoluem pela seleção natural, com os aptos sobrevivendo e os não aptos perecendo, porque ele é um representante da classe dominante da Inglaterra vitoriana, tá? E ele é um dos vencedores, ele é um dos aptos. Então, ele só está aplicando à natureza, alegando sobre a natureza, uma coisa que vem da realidade dele. Então, isso chama até sociologia forte da ciência. Então, parece que Foucault está querendo sugerir isso. Mas Foucault, com essa ambiguidade estratégica, verdade é poder, é uma delas, ou conhecimento é poder. O Foucault pode fugir, se você pressionar ele. Foucault está dizendo isso, então, ele pode sempre fugir para dizer, não. O que eu estou dizendo aqui, você nunca viu que conhecimento dá poder para as pessoas? Por exemplo, o Império Britânico, que descobriu que o escorbuto era curado pela vitamina C, teve poder por isso. Então, conhecimento sobre como curar escorbuto, que foi um problema durante bastante tempo nas navegações, de repente, eles encontraram a cura, ou seja, tinha um diferencial de poder sobre as outras nações navegadoras. Ok. Então, a mesma afirmação, verdade é poder, do Foucault, pode ser interpretada de um jeito excitante, porém falso, né? Que eu não acho que o que eu falei sobre o Darwin é verdade. Ele se baseou em evidências empíricas, ele tentava montar fósseis, até errava, ele tentou montar o fóssil do tatu gigante, o Glectodonte errou, ele achou que a carapaça era da preguiça gigante, mandou para um especialista, o especialista montou. Enfim, existe um mundo objetivo ao qual a gente pode recorrer para falar do que a gente sabe. Pós-modernos rejeitam isso. Não, o que você está alegando aí sobre o mundo empírico e tal, isso é papo furado para manter a sua posição de poder. Então, mas dá para ver que o Foucault podia fugir na ambiguidade. Então, e tem gente que confunde essa ambiguidade, que eu não sei se é proposital, mas é estratégica, com ser interessante, com ser profundo. Eu não acho que isso é profundo. Eu acho que é só um sinal de que você não trabalhou direito nas suas ideias, quando você vai se expressar e é tão ambíguo assim, tão ambígua, não dá para entender direito o que você está querendo dizer. Mas neste caso do pós-modernismo, por isso que eu falo que é brincalhão, né? Vamos afirmar uma coisa aqui que parece radical, mas se me pressionar eu vou falar que não é tanto assim, não. O que eu estou querendo dizer é muito mais plausível do que isso. Então, isso é conhecido por um acadêmico, ele que deu o nome, o Nicholas Shackle, ele chama de estratégia de mota e terreno. Ele está fazendo uma metáfora aí com vilas da Idade Média europeias, que tinham um terreno, e a mota era uma colina com uma torre. Tá? Então, uma interpretação radical é para os amigos lá do terreno, porque aí parece que, nossa, eu descobri uma coisa nova, conhecimento é poder, já pensou nisso? Verdade é poder. Tudo que a gente afirma que é verdade, na verdade, é só uma expressão de poder. E aí tem o terreno para olhar para os críticos, para quem duvida. Não. O que eu estou falando é vitamina C, conhecimento da vitamina C, dá poder e tal. Né? Então, mota e terreno. Eu acho bem apropriada essa metáfora. Que era basicamente assim que funcionava um burgozinho, uma vilazinha medieval. Quer interromper para perguntas? Podem ficar
Tranquilo, Iago, se quiser fazer pergunta. Eu queria fazer um comentário, inclusive, na verdade, que você falou essa questão do conhecimento e poder, e aí eu lembrei de uma parte do seu podcast que você fala justamente que o conhecimento, pelo menos boa parte do conhecimento das ciências humanas hoje é criar novos termos, né? E aí você entra no loop, porque conhecimento é poder, conhecimento é gerar termos que são búbios, e você consegue ficar alimentando esse circuito infinitamente, né? Sim, tem um pouco de viés de autoindulgência que eu vou mencionar, que são pessoas que trabalham com linguagem, né? É claro que, até não sei se conscientemente, vão afirmar que a linguagem é o que mais importa no mundo, né? Se fossem, sei lá, gente que sai pelo mundo para caçar bichos, biólogos que gostam de campo, provavelmente vão botar mais ênfase nesse trabalho empírico. Mas são intelectuais que vivem de texto. Então, o Derrida chegou a afirmar que não existe nada fora do texto. Nesse caso, o nada fora do texto é radical, mas não é para ser interpretado ao pé da letra, aliás, nunca é, né, mas nesse tipo de coisa. Mas até nessa aí eu vou falar, não, o que ele quis dizer ainda é radical, mas o que ele quis dizer é que é o intérprete de um texto que vai pegar o significado. Quando você lança um texto no mundo, o significado desse texto vai depender do intérprete, de quem lê e interpreta. Isso é bem radical, porque é um tipo de relativismo também. Então, ele está dizendo o seguinte, que sai da sua boca, os seus dedos aí teclando, o significado que você acabou de produzir, daquele texto, não é o real. O que é o real é o que as pessoas interpretam. E daí, não é à toa que isso leva a comportamentos bem desagradáveis. Que aí você fala uma coisa, a pessoa interpreta do pior jeito possível para te atacar. Né? Isso é uma consequência desse modo de pensar do Derrida. Então, só mostra a influência do pós-modernismo clássico, né, no identitarismo hoje. Todo mundo que já viu uma problematização nas redes sociais sabe como é que é isso. Você fala um A, interpretam da pior forma possível, e a forma como interpretaram é que é a verdade. Embora, né, brinquem de ser relativistas, mas a forma como interpretaram, que é da pior forma possível, é o que é a verdade. E eu chamo isso de sadismo interpretativo. Né? É uma forma sádica de interpretar o que as pessoas dizem para alegar que elas são opressoras, participantes de um sistema de opressão. Então, tem duas obsessões aí, né? Eu falei do poder, que é uma obsessão pós-moderna, do Foucault, e de todos, basicamente, que basicamente uma difamação da sociedade ocidental, que ela no seu âmago, ela não é resultado do iluminismo, do liberalismo, da ideia de democracia lá da Grécia Antiga. Não, no seu âmago, a sociedade ocidental, as culturas ocidentais são patriarcados, então elas existem para oprimir mulheres, heterossexistas, ou seja, que existe para oprimir os LGBT, né? Então, é por isso que falam tanto em estrutural. Então, a homofobia é estrutural, sexismo é estrutural, racismo é estrutural. A alegação aí é que isso é fundante da nossa sociedade. Pode ser fundante no sentido, sim, a escravidão foi uma atividade econômica importante. No Brasil, nos Estados Unidos, verdade. De novo a mota e terreno. Só que o terreno, a interpretação mais legal, mais interessante de publicar no paper lá de humanas, é outra, né? Não é essa boazinha, não. É que essa sociedade foi criada para uns terem vantagem sobre outros. E é sempre um jogo de soma zero. Né? Se um tem demais, por isso que privilégio virou xingamento. Se um tem uma coisa boa na vida, é porque está tirando de alguém. Então, dentro do identitarismo, não existe crescimento juntos. Né? Parece com o marxismo nesse sentido, porque o marxismo ele vê patrão e empregados estão ali ganhando salário, o patrão está ali ganhando produtividade, né, e lucro. Duas partes ganhando. Mas o marxismo olha para aquilo e vê, não, na verdade tudo pertence a essa classe e tudo que o patrão tem é roubado dela. Então, ele vê um jogo de soma zero, toma lá da cá, onde tem um crescimento mútuo. Pode ser, às vezes, um toma lá da cá? Pode.
mas não é sempre assim, e não é o que explica existir a relação de patrão e empregado. Então, nesse sentido, o marxismo lembra bastante, os pós-modernos, os identitários lembram bastante os marxistas. Mas os marxistas, até hoje, querem acusar o liberalismo de ser o criador do identitarismo. Eu quero ver por que vias, porque a gente já tem umas obras interessantes sugerindo o contrário, né, que teve influência marxista. O identitarismo hoje é marxista, só na medida em que gosta de falar mal do capitalismo, né, mas não é uma forma clássica de marxismo, ao menos, mas foi influenciado pelo marxismo, sim. Pelo liberalismo, eu não sei não, parece um povo bastante autoritário, que gosta de inventar novos limites à liberdade de expressão, etc. Eu estou indo rápido demais, vamos voltar aqui. Então, nos anos 60 teve o pós-modernismo clássico, Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty. Nos anos 90, meio que teve uma fase de hiato. As pessoas começaram a abandonar o pós-modernismo clássico. Porém, o que aconteceu, e eu estou me baseando aqui na Helen Pluckrose e no James Lindsay, é um livro que eu estou traduzindo, chamado Teorias Cínicas, que eles chamam de teorias críticas, os identitários, a gente vai chamar de teorias cínicas, enfim. Eles propõem que, não é que eles abandonaram o pós-modernismo, eles mudou o pós-modernismo para ficar um pós-modernismo aplicado, foi um termo que eu já mostrei ali. Então, o identitarismo hoje é um pós-modernismo aplicado. Os pós-modernos ou clássicos eram brincalhões, não queriam muito saber de lá, embora o Foucault não foi tão brincalhão assim, não, ele ia lá, defendia o Ayatollah, né, porque tudo que não fosse ocidental parecia bonito para ele. Então, ele defendeu a revolução do Ayatollah no Irã, enfim. Então, ficou meio exceção, porque ele era mais ativista na prática. Mas o pós-modernismo aplicado hoje, ele é muito mais na prática do que o clássico, né? Mas nos anos 90 parece que teve essa diminuição no meio acadêmico da influência dos pós-modernos. Mas o que esse livro propõe, eu concordo, é que, na verdade, mudou um pouco a ênfase, o foco. De que jeito? Enquanto os pós-modernos clássicos ficavam com essas teses radicais, de tudo relativo à subjetividade, à cultura, não existe objetividade, não existe conhecimento objetivo, a ciência alegando que a objetiva só fala isso para defender o poder, enfim. Então, não parece que eles adotariam uma metanarrativa, que é um termo deles, de hoje, porque é preciso acreditar em muita coisa para ser um identitário hoje, né? Então, o que os identitários inovaram ali, eles mantiveram, né, como mostrei no vídeo lá da estudante da Universidade do Cabo, mantiveram bastante esse papo de a ciência é relativa, a ciência não é mais objetiva que os pajés, os curandeiros, mas aí eles reivindicaram um grãozinho de objetividade, mas não é objetividade empírica, científica, é a objetividade da vivência. Então, vocês devem ter ouvido esse termo vivência muitas vezes também, falando com identitários nas redes sociais. Então, em vez de dar uma base para essa pequena objetividade, que é uma objetividade para quê? Para dar base a alegações de opressão, por exemplo. Então, é objetivo porque eu vivi isso, né? Então, aí tá a vivência. Então, a experiência pessoal virou uma base de objetividade para os identitários, que os pós-modernos originais rejeitariam por ser uma metanarrativa e uma alegação de objetividade, que eles não queriam. Então, eles ainda têm uma retórica de relativismo, tudo é relativo exceto eu, basicamente isso. Você fica alegando que homens e mulheres são diferentes, em média, no cérebro, no comportamento, e que isso tem uma base biológica, você só afirma isso porque você é um patriarcal, você é um machista, né? Eu estou sendo até legal falando que eles chamam de patriarcal, chama de machista mesmo. Então, se eu falar obviedades biológicas sobre diferença entre sexo, e que prevêem diferenças de comportamento, inclusive, e diferenças de comportamento que se refletem na sociedade, então eu estou aprovando a sociedade como era nos anos 60. Para quem assistiu a série Mad Men, que eu estou assistindo agora, acho que mostram bem como era para mulheres nos anos 60. Então, aquela sociedade americana dos anos 50, 60, devia ser desconstruída? Em muito sentido, sim. Mas não na direção identitária. Porque a direção identitária é muito diferente da elevação das pessoas a liberdades e a igualdade de competição, né, de poder competir. Enfim,
também estou indo rápido demais aqui. Então, nos anos 90, até não só academicamente, mas na TV, na cultura popular, tinha, por exemplo, o programa de TV do Bill Maher, que ainda está lá na HBO, e o nome do programa era Politicamente Incorreto. Todo mundo detestava o politicamente correto nos anos 90. E outro sinal cultural que eu posso falar. Eu cresci nos anos 90, então talvez eu seja enviesado de pensar, minha infância foi ótima. Foi, mas os filmes, por exemplo. Pega a carreira da Whoopi Goldberg, uma atriz negra americana. Muitos filmes belíssimos ela fez contra o racismo. E era, se você prestar atenção nessas narrativas dos anos 90, desses filmes, ela era universalista. Ela queria que os negros fossem tratados como os brancos são nos Estados Unidos. Ou seja, só repetindo o discurso eu tenho um sonho do Martin Luther King. Então, só queriam alçar pessoas, queriam libertar as pessoas de amarras de discriminação que estavam, inclusive, codificadas em lei da segregação racial no sul dos Estados Unidos, herdado da época da escravidão. Então, o movimento de direitos civis queria liberdades para os negros, queria que eles alçassem a condição de cidadãos plenos, né, que poderiam desfrutar das mesmas liberdades que os outros. Então, assim, essa era a mensagem nos anos 90, né, menos para mim. Eu me considero bem observador, aprendi inglês sozinho, vendo filme, jogando. Eu notei que houve uma diferença. Então, hoje, se você pegar quem que a gente pode comparar com a Whoopi Goldberg, talvez a Beyoncé, que lançou um filme agora, a gente pode pode ver, vamos pegar o Black Panther, Pantera Negra. Então, é um filme, é um blockbuster, né? É um filme para atrair o maior público possível, mas a mensagem é bem diferente, né? É mais identitária. Então, é uma sociedade, aliás, ela, para quem entende básico de economia, não faz sentido nenhum, uma sociedade fechada, né, altamente controladora das suas fronteiras, não parece ter um grande nível de liberdade econômica, no entanto, é riquíssima porque tem o vibranium, o metal milagroso que caiu do céu. Isso parece mais o papo da Venezuela. Temos o petróleo, então somos ricos. Enfim. Mas vamos pegar mais a parte identitária. Então, dá para fazer estudo interessante, eu acho. Você pegar a narrativa como um dos filmes que tratavam de raça nos anos 90 e os que tratam de raça hoje. Outro que eu posso citar é o Corra, né? Olha, os brancos, a elite branca quer roubar o meu corpo para enfiar um cérebro de branco dentro dele. Então, é uma mensagem bastante identitária também. Não é uma mensagem de eu quero ser tratado como todo mundo é. É mais focado em nós versus eles, né? É isso. E agora, dos anos 2010 para cá, principalmente, teve um grande catalisador do retorno desse pós-modernismo, agora aplicado, né? Aplicado às identidades, e voltou com a vingança, né? Porque está influenciando tudo, basicamente. Hollywood acabou de aprovar cotas, né? Tem que ter um certo número de tal grupo. Lembra que eu falei do representatividade? Então, a academia responsável pelo Oscar, né? A Academia de Cinema, adotou cotas raciais, né, principalmente. Acho que também deve ter de sexo. Eu não li as diretrizes, mas basicamente cotas identitárias. Então, o identitarismo está influenciando muita coisa importante, bem interessante, porque são, às vezes, até empresas grandes que talvez não teriam tanto sucesso sem livre mercado, de repente começam a repetir o papo da extrema esquerda identitária, o extremo progressismo, né? O Google demitiu um engenheiro de software em 2017 por ter escrito um texto falando o que eu falei aqui. Mulheres e homens são diferentes. Isso tem uma base biológica. A principal diferença importante entre os sexos são os gametas, a anisogamia. Homens produzem muitos gametas pequenos, são baratos de produzir, energeticamente falando, enquanto as fêmeas, as mulheres, produzem óvulos, são bem grandes. Isso leva a alguns comportamentos de cuidado, e para um biólogo não é surpresa que, em média, as mulheres preferem profissões de cuidado, profissões de lidar com pessoas. Inclusive, dentro da medicina, se pegar médicos e médicas, elas vão preferir as áreas de cuidado. Eles vão, em média, preferir as áreas mais técnicas, talvez,
sei lá, cirurgia, raio-x, lidar com as máquinas, né? Então, para um biólogo isso não é surpresa mesmo. Mas só o James Damore fez um memorando falando disso. Por que ele fez esse memorando? Porque já estava uma pressão, já estava aplicada cota identitária para mulheres dentro do Google. Então, ele foi criticar bem de leve, ele foi muito cuidadoso. Eu traduzi o memorando dele, está lá no shibboleth.org, meu site de traduções, e ele foi demitido por isso, por enfrentar o identitarismo dentro do Google. Enfim, então, só um de vários exemplos dessa que eu falei de ressurgimento vingativo do pós-modernismo. Então, agora ele é bastante dogmático, ele não é só de ceticismo radical e relativismo para tudo. Ele está bastante vingativo e autoritário. Por isso que deve preocupar todos os liberais, todo mundo que está no guarda-chuva do liberalismo. Mais comentários, antes de eu continuar? Não, eu queria só comentar aqui, uma coisa que eu tinha pensado mesmo era essa questão do determinismo biológico, né? Que no momento de determinar uma identidade, né, determinar uma pauta para o identitarismo, o determinismo biológico é aceito, né? Então, você nasceu com uma orientação sexual, você nasceu com um determinado sexo, e isso ninguém pode mudar, então não tem cura. Mas aí, no momento de engenheirar as pessoas para fazer esse historicismo, e aí esse determinismo biológico, ele para de valer, né? As vontades que essas pessoas nascem não tem tanta relevância mais. Uhum. É homogeneizar tudo de novo. Sim. Bem interessante, e a gente volta para a teoria das visões do Thomas Sowell. Então, o identitarismo está dentro do progressismo, que está dentro da visão irrestrita, que olha a natureza humana como maleável. Então, faz todo sentido como a teoria do Sowell é boa, porque os progressistas no começo do século XX foram eles que criaram a eugenia. O Sidney Webb, por exemplo, era até marxista, socialista britânico, um dos nomes. Os Huxley, por exemplo, também. Tem o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo. Não lembro se ele, em particular, apoiou a eugenia, mas o Julian Huxley, que era um cientista importante, apoiou. Então, eram progressistas. Eles se chamavam de progressistas, como no século XX. E agora, toda vez que você vê uma acusação de eugenia, geralmente falsa, contra alguém, vem de progressista, vem de identitário. Interessante. Mas por quê, então? Parece uma contradição, mas não é. Lembra, o que o Sowell pega para definir o que é essa visão irrestrita? É que a natureza humana é maleável. Então, a diferença dos eugenistas para os identitários de agora é que são adeptos da tábula rasa, ou seja, que a gente não tem nada biológico, né, nos comportamentos sociais, principalmente. É que os eugenistas queriam ir lá direto na natureza humana, mexer nos genes para fazer ela maleável, ou seja, se ela não fosse maleável, eles iam fazer ela maleável, interferindo nos genes. Esse era o sonho dos eugenistas. Então, para tornar as pessoas mais receptivas a ideias como socialismo, né? E hoje em dia, então, tem uma negação da natureza humana. Então, para os progressistas de hoje, eles afirmam dogmaticamente que a nossa natureza é mas tão maleável, que ela nem existe, na verdade. O Sartre, Jean-Paul Sartre, que apoiou Stalin, que apoiou Mao, ele afirmava, não existe natureza humana. A Djamila Ribeiro, que é uma dos expoentes do identitarismo de raça no Brasil hoje, está vendendo livretinhos curtinhos, falando o que é racismo, o que é lugar de fala, um dos livros dela. Eu vi um vídeo dela num seminário, lá numa mesa, muitos anos atrás, alguns anos atrás, 2016, 2015, e ela citou Sartre, claro, que não existe natureza humana. Porque Sartre vai dizer que não existe natureza humana. Ela falou, mas Sartre pode dizer o que ele quiser, é verdade ou não é verdade? Então, esse desinteresse em saber se é verdade ou não é verdade é um sinal de pós-modernismo. Então, a Djamila é herdeira do pós-modernismo, com certeza. Mais uma prova de que, da continuidade aí, né? A Djamila também vem da base socialista, de marxistas. Acho que o pai dela é marxista. Mas minha intenção não é focada de Djamila, mas mostrar as influências por trás, né? Então, negam que há uma natureza humana porque a coisa mais maleável que existe é uma que, sei lá, não existe, porque você faz dela o que você quiser.
Então, daí essa afirmação. Então, antes, tentativas de interferir diretamente na natureza humana para fazê-la maleável, que esse é o sonho da visão irrestrita. E hoje, negação de que haja qualquer coisa que restrinja os sonhos de engenharia social, por exemplo, dos adeptos dessa visão, progressistas, socialistas, etc. Então, por isso, para mim, só mostra como uma boa ideia do Sowell, que dá para ver o fio, a continuidade aí, numa aparente contradição. É isso. E vamos falar de outras origens, né? Eu não acho, na verdade, contei toda uma historinha acadêmica de herança, né, de leitura de artigos, de jargão que é herdado, claramente acontece, mas eu acho que não explica tudo, não. Existem coisas que as pessoas veem, que elas já têm, que ressoam com o identitarismo, e elas adotam por isso. Por isso, é aquela velha coisa, porque como entender uma pessoa que é relativista? Geralmente ela está tentando propor uma coisa que foi mostrada falsa. Então, é como se fosse uma criança birrenta que, ao começar a perder o jogo, quer jogar as regras fora. Então, quando começam os identitários, os pós-modernos, começam a perder o debate, no nível dos fatos, dos argumentos, aí eles jogam tudo fora. Não, na verdade é tudo relativo, nem verdade tem, verdade é poder. Então eu continuo certo, né? A esperança é essa. Mas então, por isso que ressurge várias vezes, na minha opinião, o relativismo. Ele ressoa com formas erradas de pensar, que não se querem ver erradas. E o que atrai as pessoas para o identitarismo que não é esse aprendizado acadêmico? O viés do meu lado. Eu botei uma série de vieses aí conhecidos, né? O que é um viés? É um erro sistemático da mente humana, né? Que a gente tende a fazer, aplica a todo mundo isso aqui, na verdade. O viés do meu lado. Então, se é o meu lado, se eu vejo como a minha tribo, eu vou defender. Não importa o que esteja dizendo, né? Então, isso explica... Tem a ver com a universidade também, né? Que aí entra num curso que é supostamente para estudar a sociedade, só tem pós-modernismo lá, só tem identitarismo. Isso vira o meu lado. Então, eu tenho que defender o meu lado. Isso é um instinto humano também, né? Nós, como espécie, nós somos primatas, nós evoluímos em grupo. Então, não defender o próprio grupo é um problema, né? Evolutivamente falando. Viés da confirmação. Então, é aquela velha história, de todo canto que olham tem racismo, os ativistas identitários da raça. Todo canto que olham tem homofobia, os identitários LGBT. Né? Então, quando você aprende o jargãozinho, eu acho que eu sou fluente nele, qualquer coisa, você me falar uma música, um filme, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, eu vou arrumar um jeito de problematizar de acordo com essa visão de que a sociedade em que a gente vive é uma distopia opressora contra esses grupos. Eu até fiz uma série de tweets especificamente para fazer isso. Acho que eu não usei uma hashtag, depois vocês procuram. Viés de autoindulgência, que eu já citei, é o self-serving bias. Então, se eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu vou defender isso, né? Isso é para qualquer grupo, todo e qualquer grupo. Então, se eu sou negro, tem cotas para negros, interessante, né? Se eu sou gay, tem cotas para gays, interessante. Se eu sou gay, se eu sou hétero, tem cotas para gays, que absurdo, né? Então, também tem a ver com o viés do meu lado, né? Na verdade, não são tão mutuamente exclusivos esses vieses. Então, a autoindulgência, né? Self-serving é fazer um serviço a si próprio, né? Efeito halo. Então, efeito halo é um viés que a gente tem quando a gente olha pessoas com marcas de respeitabilidade, digamos assim. Exemplo clássico, a polícia vê um homem de terno e pensa, bem, provavelmente não é o criminoso, então deixa ele passar, né? Então, o efeito halo. Não é que é errado, né? Os estereótipos que a gente forma na cabeça são estatísticas intuitivas, que são a resposta ao que a gente observa no mundo. Geralmente, eles têm uma precisão até maior do que muitos modelos da sociologia, né? O que é um dos meus fatos favoritos, porque contraria muito a narrativa identitária, né? Que os estereótipos sejam verdade. Então, qual é o problema de falar que gays são promíscuos? Não é que é falso, que homens gays, né, especificamente, fazem mais sexo do que os outros. Se você vê a média de quantos parceiros sexuais um homem gay tem na vida e um homem hétero tem, coitadinho do homem hétero, uma humilhação.
o problema aí é o preconceito de falar, tá, se a pessoa faz mais sexo, isso é errado, e aí você faz um juízo de valor em cima disso. Mas, então, o seu juízo de valor pode ser errado, né? Pode ser um preconceito, pode ser realmente homofobia, né? Mas afirmar, como o Leandro Narlock afirmou na CNN e foi demitido por isso e por outras coisas, afirmar que homens gays fazem mais sexo não é que os outros, não é mentira. O estereótipo é preciso. Tá? Mas, enfim, o efeito halo tem a ver com o estereótipo também. Às vezes o estereótipo, pessoas velhas, por exemplo, elas tem um estereótipo sobre elas serem mais preconceituosas, é porque talvez começou ali um processo de demência, de declínio cognitivo, e a capacidade de formar essa estatística intuitiva não acompanhou a mudança social ao redor, né? Então, por isso que as pessoas mais idosas às vezes têm essa fama, e às vezes é verdade mesmo. O efeito framing é tipo um efeito de como as coisas são mostradas. Você pode, com a mesma informação, levar a respostas totalmente diferentes. E esse efeito framing, eu coloquei Pardo de Schrödinger, é aquela história, querem provar que no Brasil é uma sociedade estruturalmente racista. A minha primeira objeção a isso o que você quer dizer com estruturalmente racista? Foi aquele papo lá de pós-modernos? Eu não estou gostando desse papo, não. Muito anticientífico para o meu gosto. Mas, enfim, aí tentam pegar estatísticas de mortos, quantos mortos são negros. E aí definem negros como pretos mais pardos, né, abusando da estatística um pouquinho aí. Até para transformar o Brasil num país com maioria de negros, né, transformam pretos e pardos, somam e chamam isso de negro. Enquanto no senso comum do brasileiro, preto e negro é sinônimo. Né? Inclusive, onde eu cresci no interior de Minas, preto era pejorativo. Não podia falar preto. Né? E, né, herdando essa base dos direitos civis, né, do liberalismo aplicado a relações sociais, me ensinaram que era errado. Né? Então, não é verdade que a minha sociedade, de onde eu vim, existe para oprimir os negros. Enfim. Então, esse efeito de framing é um viés também que ajuda bastante o identitarismo, porque tudo para onde eles olham tem a confirmação aqui também, né? Então, às vezes, a informação é até verdade, realmente. Grande parte dos mortos em conflitos, né, das favelas são negros, realmente, é verdade. Mas a forma como está sendo mostrado isso, por exemplo, ocultam a raça de quem matou, né? E por que eu estou falando isso? Não é para falar que a raça de quem matou causou o assassinato, mas é uma coisa que põe uma pedrinha no sapato da narrativa de estrutura, de racismo estrutural, né? Então é isso, o framing effect, é o formato com que as coisas são mostradas. Então, às vezes é verdade, mas foi escolhido a dedo ser falado assim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo fora do identitarismo. Uma universidade particular fala 70% de aprovação no Enem. Ok. 30% de desaprovação não é muito? Talvez seja, não sei. Então, é o jeito que eles escolheram, o jeito que é conveniente para a propaganda. 70% de aprovação, né? Então, a mesma informação, 30%, 70%. Mas o modo como a gente escolhe tem um viés. E é para incitar um viés também do intérprete, quem vê a informação. Viés de disponibilidade. Isso também é conhecido como viés de sobrevivência. Um exemplo clássico é os aviões que voltavam na guerra, Segunda Guerra, se não me engano. Eles viam onde tinha buraco e reforçavam lá, mas eles estavam cometendo um erro. Na verdade, eles deviam reforçar mais onde não tinha buraco nenhum. Por quê? Furou a bala ali, naqueles pontos, os pontos que foram furados pela a bala no avião, não afetaram o avião tanto, até porque eles estão com o avião ali para contar os buracos. Na verdade, eles têm que reforçar onde não tem buraco, porque onde foi furado, naqueles aviões em que foi furado ali, eles explodiram, eles caíram. Então, os sobreviventes, os aviões sobreviventes, os que tinham os buracos no lugar que não era para reforçar, na verdade. Então, viés da disponibilidade. E disponibilidade pela informação também. A pessoa pega só a experiência pessoal, por exemplo. Na verdade, é um apelo à disponibilidade de informação. Tá? Na minha vida, eu fui muito oprimido por ser gay, por ser lésbica, etc. Tá, a sua vida é uma amostra representativa, realmente? Você já perguntou muitas coisas. Será que você não teve simplesmente azar de crescer dentro de casa com uma pessoa homofóbica?
Porque, às vezes, é um viés de disponibilidade de informação. A informação que você tem não se aplica à maioria dos cases, né? Viés da retrospectiva é aquela história de que, eu sempre fiz assim no passado, agora vai dar certo, né? Para o identitarismo, acho que é aquela coisa de conseguem o que querem com gritaria, então vai dar certo sempre, né? Então, sei lá, acho que esse viés também participa aí de alguma coisa na atração das pessoas ao identitarismo. Falácia do planejamento. Isso tem muito a ver com a utopia. Eu falei na visão irrestrita, ela é utópica, é bastante utópica, porque querer mudar a natureza humana parece bem utópico. Ou querer implantar um sistema de sociedade em que a natureza humana precise ser modificada é utópico, né? Isso tem muito a ver com a falácia do planejamento, que é aquela assim, eu coloquei bipolar ali embaixo, porque quem já conhece uma pessoa bipolar já deve ter visto isso. Quando tem a fase da hiperatividade, que chama bipolar quem tem hiperatividade e depressão. Na fase da hiperatividade, o bipolar ele é quase literalmente o contrário de um deprimido. Então, o deprimido, tudo que ele olha é ruim. Quando ele tenta lembrar de coisas, tudo foi ruim, passado, não teve nada bom na vida. E o eufórico, né, ou maníaco, que é outro nome para isso, tudo é bom, tudo vai dar certo. Então, nessa fase, o bipolar abre um negócio novo sem considerar nada. Se vai ter mercado, se vai ter consumidores, não. Vai e aluga uma loja, né? Se endivida, ou então vai e compra um monte de tinta e pinta a casa inteira. Então, eles se dão muito mal, os bipolares, por causa disso, né? É o viés do planejamento, né? Que em vez de planejar, em vez de levar em conta várias informações, confundem a própria esperança com o que pode ser realmente. E a falácia do investidor, né? Pensar no identitário aí. Eu passei toda a minha graduação falando nesses temas de opressão. Como assim não é verdade? O tempo que você investiu numa besteira não faz com que ela deixe de ser uma besteira, né? É a famosa falácia do investidor. Eu botei Netflix ali porque é um exemplo meu próprio. Às vezes eu estou assistindo uma série, aí tá ruim a série, ficou besta, o enredo tá idiota e tal, e eu continuo assistindo o troço, eu tô aprendendo a parar de assistir. Que talvez eu fico falando para mim mesmo, mas eu vou assistir tanto, tem que ver até o final. Não tenho, se tá ruim, paro. E eu tô aprendendo a fazer isso. Ok, então eu acho que todos esses viés, eles têm componentes até inatos, são bem universais nos seres humanos, e vários aí, como eu tentei buscar, mostrar com exemplos, ressoam com a atração do identitarismo, né? O viés do meu lado, por exemplo, né? Óbvio, você adota uma identidade arbitrária, né? Eu pertenço a esse grupo, que é o qual? Gays, negros, etc. Pode ser para outro lado também, né? Eu acho que eu estou me focando no identitarismo como um fenômeno progressista, que é o que está mais poderoso agora. Mas tudo isso aqui, como eu disse, esses vieses não são exclusividade de progressistas. Então, alguém que se une aí a um grupo de neonazistas começa a falar, o globalismo está em todo lugar, né? Então, essas paranoias de direita, né? Eu não gosto muito de direita e esquerda, como eu falei, mas tem muito disso aqui, tudo isso aí se aplica também. Ok, temos comentários antes de eu continuar? A gente tem algumas perguntas no chat, e aí fica a seu critério se você quer responder tudo no final, se vai trazendo, porque eu acho que não tem tanto a ver, assim, mas aí se você quiser... Se não tem a ver, deixa para o final, mas se tiver alguma que tem a ver com o que eu estou falando agora, até me auxilia. No momento, eu acho que não tem nenhuma. Aí depois a gente passa todas. Certo. Então, eu botei as origens, eu chamei de origens profundas, são aquelas coisas que ressoam com como as pessoas são, que atraem ao identitarismo. E tem mais, eu coloquei a nível individual, né, vieses da mente humana, do indivíduo humano, agora vamos no nível social. Então, tem o instinto tribal, que eu já falei, ele é inato mais adquirido, o que eu quero dizer com isso? Então, a gente evoluiu em grupos de, provavelmente, 150 pessoas. A gente sabe disso porque tem um antropólogo chamado Robin Dunbar, e tem o número de Dunbar, ele calculou quantas pessoas cada mente individual mantém como contatos mais ou menos constantes. São em torno de 150, você pegar amigos, familiares, pessoas com quem você conversa, que você lembra, que você, né, dá mais ou menos 150. Então, essa esperança aí de 1 milhão de amigos
no Facebook, não dá certo. A natureza humana impede. É uma restrição da natureza humana. Não é possível ter 1 milhão de amigos. Enfim. Então, a gente tem inatamente essa coisa tribal. Tanto que a gente tem o viés de defender o próprio grupo, né? Então, ele é inato. Só que o que não é inato é qual grupo vai ser, o que vai marcar esse grupo, não é inato. É adquirido. Então, pode ser raça, pode ser a sexualidade, pode ser o sexo, pode ser o time de futebol, né? Pode ser a nação, o nacionalismo. Então, essa parte é adquirida. Então, o que o identitarismo faz? Ele pega esse instinto que a gente tem e aplica nessas tribos aí baseadas em identidade maior parte não escolhida. Então, é raça, sexualidade, sexo, né? E até estão tentando ser gordo, eu não sei, obesidade agora também, né? Então, tá aí uma coisa que o identitarismo aproveita. E eu falei um pouquinho da psicanálise. Psicanálise é pseudociência, e eu estou lembrando disso agora porque a psicanálise tem uma muito popular teoria do auto-engano. Aí tem uma série de formas de defesa do ego, que as pessoas querem defender o ego. Na verdade, isso não explica nada. A melhor explicação que a gente tem para o auto-engano, porque as pessoas mentem para si mesmas, basicamente, está na evolução. É porque elas obtêm alguma vantagem social que aumenta as chances de reprodução e sobrevivência delas. Então, o que é o auto-engano? É a mentira em que o mentiroso acredita. Na verdade, não é uma mentira, é um tipo diferente de falsidade. Certo? O mentiroso, ele não acredita no que ele está dizendo. Ele conscientemente muda a valência do fato para mentira. Né? Então, mentir é custoso, mentalmente falando. Então, se cansa. Você tem que ficar lembrando de todos os detalhes da mentira, né? O tempo todo, e ainda fingindo que você acredita no que está saindo da sua boca, que você sabe que é falso. Enfim. O auto-engano, ele é mais barato, energeticamente falando. Você gasta menos energia com o auto-engano. E não acho que é possível auto-engano consciente. É tudo no automático. Então, tem um livro chamado The Elephant in the Brain, que eu recomendo, O Elefante no Cérebro, que discute isso. Na verdade, eles se baseiam no Robert Trivers, que é um biólogo teórico excelente. Então, o auto-engano, ele acontece, então, como eu falei, que dava algum tipo de vantagem. Então, eu coloquei 4 estilos de fazer o auto-engano. Estratégias, pensando em teoria de jogos, comparando com jogos. O maluco, o que é o maluco? Nos anos 60 tinha muito um jogo, um jogo de macheza, na verdade, homens disputando quem é o mais macho. E chamava Chicken, é o jogo do frango. Eles basicamente têm isso em filmes dessa época. Eles dirigem um em direção ao outro na maior velocidade possível. Perde quem desviar primeiro. Então, qual é uma estratégia boa para esse jogo? É a estratégia do maluco. Então, ele arranca o volante e joga pela janela. Ganhou. Não é que ele é maluco de fato. Ele se faz de maluco para ganhar o jogo. Então, eu posso comparar isso a, sei lá, afirmações malucas sobre opressão estrutural, que é todo branco é racista, né? Então, parece uma coisa, essa pessoa é louca, mas ela está mostrando, é um sinal de que ela está muito comprometida com aquilo que ela está falando. Mas eu acho que essa aí tem mais de uma dessas estratégias aqui, mas vamos falar de o cão leal. Então, o cão leal e lembre-se, não é totalmente consciente isso. O cão leal, ele mente para si mesmo para demonstrar lealdade a uma tribo. Então, primeiro, o identitarismo chama para uma tribo de identidade, raça, etc, etc. Uma vez lá dentro, acontece um fenômeno da psicologia social, eu acho que é bem replicado, bem estudado, que as pessoas elas se radicalizam. Quanto mais elas estão no meio de um grupo que concorda, todo mundo concorda muito um com o outro, mais elas se radicalizam. Um dos motivos pelos quais elas se radicalizam, que é até uma frase em inglês para isso, holier than thou, sou mais santo que você, ou seja, em grupos religiosos acontece muito também. É para mostrar a lealdade. Eu sou mais leal que você, esse grupo. Eu estou disposto a ir mais longe que você, por esse grupo. Então, é um sinal que é mandado. Não é consciente, não é decisão consciente. Mas a pessoa se auto-engana de que ela realmente acreditou naquilo. Por isso, para demonstrar lealdade. Por quê?
evolutivamente falando. Se você demonstra lealdade ao grupo, bem, se você é um homem, por exemplo, você está mostrando que você é um bom provedor, porque se você, né, é leal, uma das formas de ser leal é ser um bom provedor de recursos. Enfim, mas não precisa interpretar tudo tão biologicamente, literalmente, não. O propagandista. Isso ocorre muito em redes sociais. Pessoa que faz auto-engano como propaganda. Então, ela realmente acredita no que ela está falando. Mas o motivo pelo qual ela está falando é para espalhar a ideia, basicamente. Tem muito a ver com a lealdade. É para demonstrar lealdade, é um sinal de lealdade, e também é uma propaganda da ideologia. Um exemplo que eu dou de sinal de lealdade, por exemplo, no Twitter, todo mundo que põe o pronome he, him, ele, dele. Tem até gente fazendo isso em português. Meu Deus. Então, então, são pessoas que não são transexuais, que vão lá falar, olha, se for falar comigo, eu sou ele, tá? Meu pronome. Para uma pessoa que não é da ideologia identitária, olha isso, como assim? Eu tô vendo que você tem barba. Eu tô vendo que você parece um homem. Eu vou te falar, eu vou te tratar como ele. Não, fica tranquilo, não tem nenhum risco de eu confundir o seu sexo na hora de falar com você. Mas, então, não é que as pessoas têm dúvida do sexo da maioria desses aí que põem pronomes no perfil. Isso é um tipo de propaganda e de demonstração de lealdade à tribo identitária, que, né, virou o identitarismo. Não é só as tribos de cada identidade. Agora, ele é uma constelação, né, de causas. Tanto que eles têm a própria teoria de como juntar isso tudo, que é a interseccionalidade, né? Então, por que os pronomes? Propaganda e lealdade. E a pessoa realmente acredita que aquilo está ajudando o mundo, está melhorando o mundo, botar o pronome no perfil do Twitter. Mas não é bem assim, não. O motivo pelo qual está ali não é esse. E o trapaceiro? O trapaceiro, sei lá, às vezes isso aqui tem muito a ver com aquele tipo de auto-engano que é, por exemplo, quando a gente discorda veementemente de alguém, mas fala, eu respeito a sua ideia, mas você respeita. Não faz sentido respeitar uma ideia que você acha que é errada. Por que você está falando isso? E você realmente acredita que você tem que respeitar a ideia? Não faz sentido lógico que você respeite uma ideia que você acha errada. Então, é uma forma de ser trapaceiro, nesse sentido que é trapaceiro. É um auto-engano, não é que é de propósito. Você está fazendo isso por viés de desejabilidade social, que é o termo técnico para o pós-modernismo, não para o pós-modernismo, para o politicamente correto. Viés de desejabilidade social. É desejável socialmente que ao discordar de alguém, você se faça de bonzinho e que respeita a ideia da pessoa, mas que você acha que é uma porcaria de ideia. Enfim, então, isso tudo aqui entra, dá para observar muito disso. Por que tem tanto auto-engano no identitarismo? Porque ele é pós-modernismo aplicado, ele rejeita a ciência, por exemplo. Então, quando as pessoas rejeitam formas racionais de pensar e de fazer conhecimento, elas voltam para as origens, elas voltam para o padrão de fábrica. E o nosso padrão de fábrica é cheio de vieses, cheio de auto-engano. Né? É isso. Eli, desculpa interferir, eu queria só pedir para a gente já ir direcionando um pouco para o fim, porque a gente tem uma palestra daqui uns 20, 25 minutos, e é isso, mas pode terminar, só dar uma direcionada, e se der tempo a gente faz uma outra pergunta. Certo, estou terminando. E aqui o que eu chamo de ciclo vicioso identitário, em que entram vários desses vieses que eu expliquei. Então, primeiro escolhe uma faceta. Como diz o psicólogo Jordan Peterson, a gente tem um monte de facetas da identidade. As que são escolhidas pelo identitarismo é um grupo ridículo nesse universo de identidades que a gente tem, de facetas da identidade. Então, vamos falar, escolher uma faceta identitária para fazer política identitária em cima, que é outro nome para identitarismo. Aí tem que dar justificações para tratamento diferenciado, porque rejeitam o universalismo também na moral. Eles não querem isonomia perante a lei, por exemplo. Eles querem cotas raciais. Eles querem favores para os grupos que ungiram como oprimidos. Né? Isso leva à atração de membros, que as pessoas variam em quantidade de viés. Todo mundo tem. Mas alguns são mais enviesados que os outros. Alguns são mais propagandistas que os outros. Alguns são mais cães leais do que outros, né? Então, atrai justamente esse tipo de pessoa, quando você começa a defender tratamento diferenciado. Aí, esse tratamento diferenciado...
todos são iguais, mas não são mais iguais que os outros, né? Isso, por isso eu adoro o Orwell, porque ele teve contato direto com os radicais dessa tribo política. Não era identitarismo na época, eram mais marxistas mesmo, mas ainda é da tribo, né, da visão irrestrita. E ele descreve muito bem como eles se comportam. Então, uns são mais iguais com os outros, é uma frase dele, é perfeita para isso. Aí reforça o estigma, porque aí, numa empresa, por exemplo, o Google, botou cotas para mulheres. Aí os outros funcionários vão pensar, ok, então ela está aqui porque ela é boa programadora ou ela está aqui porque ela é mulher? Então, poucos vão ter coragem de falar isso. Mas aí, o que isso é? Começa a reforçar um estigma contra o grupo que está sendo favorecido, né? E que aí, quando vem à tona, como com o texto do Damore, né, ele não expressou uma frustração com as favorecidas por cotas. Porém, ele foi científico, em vez de ser pós-moderno. Então, aí eles veem isso como prova, viés da confirmação, de que é essa a faceta da identidade que tem que ser escolhida para esse tratamento diferencial. Por isso eu botei um ciclo. Então, é um ciclo, é dogmático, né? Pensa no Karl Popper, né, o grande pensador liberal. Ele descreveu sistemas de crença que são desse jeito, circulares, tudo que eles veem se confirma. Freud, quando você criticava a psicanálise por Freud, é porque você tinha problemas de neurose, né? Você era mal resolvido, por isso você estava criticando a psicanálise. Marxistas, você critica o marxismo porque você é burguês, claro, né? E daí, isso aplica a qualquer coisa, né? São vieses. Então, quando as instituições que a gente tem para aprender a pensar mais racionalmente, elas são bastante dependentes da cultura. Nosso padrão de fábrica não é muito racional, não. Nós somos seres racionais. Mas a gente precisa prestar muita atenção na hora de ser racional. Ok. Deixa eu ver quanto falta. Okay. Vou mais rápido nessa fase. Aí eu coloquei uma expressão que é mais dos conservadores, que é dos bolsonaristas. Tem a inversão de valores. Eu não acho que é exatamente isso. Eu não acho que as pessoas pegam valores tradicionais, invertem e defendem o contrário só para ser o contrário. Mas é interessante que tudo isso que eu mostrei antes para vocês leva a uma aparência disso mesmo. Privilégio agora é uma coisa ruim, né? Se eu ouvir historinhas quando eu estava dormindo, eu tenho que sentir vergonha disso. Parece um pouco culpa católica aí. Antirracismo agora é racista, né? Vocês chamam de antirracismo, mas é sempre tratamento diferenciado, favorecendo os grupos raciais oprimidos e desfavorecendo ativamente o grupo visto como privilegiado. Por enquanto são só os brancos, mas eu acho que nos Estados Unidos logo vão começar a fazer isso com os asiáticos, porque eles são muito bem-sucedidos e sem precisar de cotas e nada disso, enfim. Então, do ponto de vista universalista, iluminista e liberal, isso é racismo, tratar as pessoas mal por causa da raça. Do ponto de vista pós-moderno aplicado e identitário, é só antirracismo. Então, eu acho que eu acredito que quem está assistindo também é liberal e tal, nós estamos corretos, né? Os iluministas estavam corretos, e a melhor forma de ser contra o racismo é uma forma universal. Não trate ninguém mal só por causa da raça, de um acidente de nascença, de um fenótipo, né? Isso não é racismo para os pós-modernos, eles querem, os identitários, eles redefinem de uma forma que o antirracismo deles é racista. E o antissexismo é sexista, né? Tratar mal os homens e bem as mulheres. Feiura é beleza, né? Se os médicos afirmam que os obesos têm problemas de saúde, é por gordofobia. É uma estrutura de poder e é a língua que importa, não importam os fatos. De novo, é só a aplicação do mesmo algoritmozinho para os obesos, né? Bem, eles vão pagar um preço alto por isso, eu acho. Desconstruir é construtivo, né? Então, a obsessão, né? É o Porchat, Fábio Porchat, lembrei agora. Sou um racista em desconstrução. Então, o que ele está dizendo? Ele aderiu ao identitarismo, porque ele está se dizendo racista somente por ser branco, né? Que se eu, um liberal, dissesse eu sou racista, seria com a consciência de que eu trato mal pessoas em função da raça, algum grupo, né? Agora, ele aderiu ao identitarismo pós-moderno. Então, ele acha que por existir como um homem branco, ele está participando de um sistema que é estruturalmente racista e sexista, que eu falei homem também. Então, desconstruir é construtivo, é bom ele ficar se martirizando.
segundo essa ideologia. Discordância é ódio, né? Mas é mais para aquela coisa que eu falei, da confirmação. Tudo que, nada desconfirma a ideia, tudo confirma. Tudo pode ser torcido e reinterpretado. Então, se você discordou do identitarismo, só pode ser porque você é racista, machista, homofóbico, etc. Antifascismo é fascismo. Essa é um grupo à parte, mas também da visão irrestrita, né? Todo mundo deve estar vendo aí a quebra-quebra em Portland, por exemplo. São bastante autoritários, na base do porrete, querem impor o que pensam, e são antifascistas, que interessante. Anticolonialismo é xenofobia, vocês estavam vendo o vídeo, né? Então, uma grande área acadêmica do identitarismo, do pós-modernismo aplicado, é mais pós-modernismo aplicado do que identitarismo nesse caso, é o anticolonialismo. Então, se vocês ouvirem a expressão decolonial, ou descolonial, descolonizar, é totalmente essa ideologia pós-moderna. E eu falei que é xenofobia porque tudo que é europeu é ruim. Tudo que é europeu é ruim. Porque eles são um grupo opressor, né? Então, o anticolonialismo é xenofóbico. E a liberdade econômica é opressão, claro. Eu acho que não preciso explicar esse ponto. Então, qual o real conflito que está acontecendo aqui? Eu já dei a dica. É o universalismo. O que é universalismo? Que vale a mesma coisa para todo mundo. Vale a mesma teoria, os seres vivos são assim, aqui ou na China. Não importa o que os chineses interpretem da fotossíntese. A fotossíntese, como descrita por cientistas aqui, também vale, é o mesmo, se foi bem feito o trabalho empírico, vale aqui, vale lá, vale em qualquer... Não é relativo à cultura. Então, a ciência é um universalismo de conhecimento. E o que é o universalismo moral? A gente fala, não, existe um errado que é errado independente de contexto. Isso é mais difícil de defender. Porém, se pensar bem, o liberalismo eu acho que não é compatível com um relativismo moral, não. Você está dizendo que ser livre é bom, né? Principalmente se for uma liberdade negativa. Mas eu vou falar isso. Então, o real conflito aqui é entre relativismo e universalismo. O universalismo que a gente herdou do iluminismo, que tem na ciência, que foi fundado, na verdade, na filosofia grega, né? Aristóteles, Platão, eles todos eram defensores da objetividade, da imparcialidade, construção de conhecimento, né? Erraram bastante. Claro, não é porque você defende o universalismo que você está sempre certo. E o outro lado disso é relativismo. Né? Um relativista clássico é o Plotino, que debate com Platão. Enfim. Então, esse é o cerne do conflito, intelectualmente falando. Então, os liberais vão tender a apoiar o universalismo. Os identitários, relativismo, mas é um relativismo meio de conveniência. Como eu falei, eles querem uma sementinha de objetividade ali para poder alegar que a opressão é real e não inventada. Né? É isso. Bem, se eu não sou só um gay, que mais? Branco, aquelas coisas que eu botei no começo, eu gosto muito de a escritora daquele livro que virou filme, vamos falar sobre Kevin, o nome dela é Lionel Shriver, ela anda palestrando contra o identitarismo, é um dos poucos artistas de sucesso a fazer isso, né? Por algum motivo as artes atraem bastante essa ideologia. Ela fala de tudo que ela é, assim, o que ela faz, os hábitos que ela tem, os defeitos que ela tem. Então, tem várias formas de responder isso. Quem e o que eu sou. O que é até mais fácil, né? Sou um membro de uma espécie, eu sou de uma determinada origem genética, tenho 70% de DNA de origem europeia, 20% de origem africana, 10% de origem indígena. Eu tive a oportunidade de olhar no laboratório. Então, isso faz parte do que eu sou. Quem eu sou? Sei lá. Eu acho que o fato de eu ser procrastinador fala mais de mim do que eu ser gay. E várias outras coisas, várias pequenas coisinhas, que a gente aprende convivendo com as pessoas, né? Em vez de pressupor um monte de coisa, porque é gay, porque é branco, porque é aquilo, você querer realmente saber quem é a pessoa, daí um individualismo, né? Individualismo, que a pessoa, por isso que eu botei uma perspectiva cósmica, toda pessoa é singular, tanto no genoma, né, quanto nos acidentes que vão acontecendo de percurso, né, como formou as memórias. O John Locke propunha que o que faz a nossa identidade são as memórias. Então, se você perdeu a memória, para o John Locke, você está virando outra pessoa. Eu acho que ele não está certo, porque parte do que a gente são as tendências inatas, as tendências genéticas, que os pós-modernos identitários negam, porque eles são adeptos da tábula rasa. Tudo é determinado pelo ambiente e pela cultura.
Nessa questão de quem eu sou, quem e o que eu sou, falar um pouquinho de liberalismo, né? Que o liberalismo clássico, eles falavam muito em felicidade, não só em liberdade. Que a gente quer que você esteja livre para construir o que faz a sua felicidade. O Popper também fala de felicidade para dizer o seguinte: eu, como liberal, não quero impor o que é bom para os outros. Quero que eles descubram por si mesmos o que é bom para eles, né? Então, ao contrário da utopia, em vez de implantar o que é bom para todo mundo, que você decidiu, sei lá, com que critério, você reconhece que você não é onisciente para saber o que é bom para os outros. Então, deixa eles livres para decidirem o que é bom para eles. E essa é a liberdade negativa, que eu acho que é mais compatível com o liberalismo. Agora, tem liberais aí propondo a liberdade positiva. O que é a liberdade positiva? Os marxistas falam muito nela. Eles falam, muitas vezes, quando a gente começa a debater princípios com marxistas, eles vão falar, não, mas a pessoa pobre não é livre, ela não tem nada. O que ela vai poder fazer? Então, a liberdade positiva é aquela do pássaro. A gente não tem liberdade de voar. O pássaro tem porque ele tem asas, né? Então, os liberais acreditam, clássicos acreditam, que através da defesa da liberdade negativa, ou seja, remoção de coerção, remoção de censura, né, de impostos, etc., dar liberdade negativa, e através da liberdade negativa as pessoas conquistam a positiva. Né? Acho que é essa a perspectiva do liberalismo. É isso. E eu acho que o que eu faço, o que eu escrevo, também é muito mais parte do que eu sou, quem eu sou, do que todos esses acidentes, como raça, sexualidade, etc. E o identitarismo está muito errado por isso. Ele subestima o que as pessoas são, ele diminui o que as pessoas são, né? Vê as pessoas como limitadas a essas identidadezinhas escolhidas meio arbitrariamente, meio em função de opressões históricas que aconteceram, mas também tem muita arbitrariedade aí. Por que obeso foi escolhido para ser o grupo oprimido, fazer identitarismo em cima disso? Por enquanto, feios não estão fazendo muito identitarismo. Será que porque admitir ser feio é coisa que pouca gente quer fazer? Não sei. Enfim. Ok, então eu só, para terminar, peguei aí no site justiçasocial.com, com o pessoal da Aventura da Justiça Social, a gente fez o cálculo que dá mais ou menos R$700 mil só de doutorados e mestrados baseados em identitarismo ou pós-modernismo aplicado. Então teve aí um doutorado que você lê lá, é só etnografia, que eles falam, mas tem como fazer etnografia rigorosa, mas o cara, basicamente, ele ia para as orgias gays observar e contar. Só isso. Ou seja, dinheiro tomado à força da população, principalmente dos trabalhadores, sendo aplicado em identitarismo. Ou seja, para uma ideologia que não acredita nas universalidades, né? Que a universidade, na minha opinião, foi fundada para fazer isso. Ou seja, é como se fosse um câncer dentro da universidade. Gastando dinheiro com uma coisa que propõe que não é possível ser científico. É isso. Não é que eles não estão sendo científicos nesses trabalhos aqui, tanto de propósito, assim, para atacar a ciência. É que eles não acreditam que é possível, né? É que eles, não sei, né? Depende do caso. Mas vocês devem ter visto aí. Muito dinheiro. Esse aqui, eu selecionei bem com preguiça, esses 8 casos aqui. Tem muito mais. Por exemplo, eu vi problematização identitária eu fiz uma busca rápida do League of Legends. Vocês estão vendo que eu procurei World of Warcraft, né? O League of Legends é outro jogo similar. Eu achei 20 resultados de pós-graduações em cima disso. Algumas eram áreas tipo computação, ok, provavelmente não é desperdício de dinheiro, mas outros eram identitarismo, que eu acho desperdício de dinheiro, sim, especialmente dinheiro tomado à força. É isso, para terminar, só falo, previna-se contra a pandemia, que é o pós-modernismo desconstruído, militante, identitário e autoritário. Né? Como se prevenir contra a pandemia? Reforçando essas coisas que eu falei. Defenda as liberdades, defenda o universalismo, defenda a ciência, né? Evidências, dar evidências e até não ser cientificista é importante também. Pensar com cuidado, com clareza e evitar os vieses. É isso. É o que eu tinha para hoje. Legal, Eli. Muito obrigado, viu? Foi muito interessante. Eu vou fazer só uma pergunta para já emendar com a palestra agora, que é daqui a alguns minutinhos, que é do Luan Esperandio, que vai ser nosso
nosso entrevistado. E a pergunta dele foi: Eli, hoje há mais universidades no mundo preocupadas em fazer justiça social ou ciência? Eu teria que ver uma a uma, mas pelo menos nos Estados Unidos, por exemplo, a parte administrativa das universidades. Então, o que aconteceu nas universidades é que a parte administrativa, ela expandiu demais. Então, eu acho que já há muito mais gente trabalhando como intermediário das coisas que as universidades fazem do que pesquisadores, né? E acho que essa parte administrativa, principalmente, é que adota o identitarismo, né? Até por estar afastada da pesquisa. Mas ser cientista não é garantia nenhuma. Tem muito cientista adepto do... Eu vi os divulgadores científicos, eu tô criticando muito os divulgadores científicos por fazerem concessões e às vezes até abraçarem o identitarismo. Em termos de número, eu não sei se há mais universidades. Tem um texto clássico que eu traduzi, clássico para mim, do Jonathan Haidt. Jonathan Haidt é um psicólogo social, fundador da Heterodox Academy, Academia Heterodoxa, e eles acompanham esse fenômeno identitário também. E como a universidade virou refém, né, da esquerda, dos progressistas. E ele que faz essa dicotomia, né? Ou se abraça a verdade, como Harvard faz no logo lá, no lema deles, ou se abraça a tal da justiça social. Justiça social é como os identitários chamam o identitarismo, né? Mas justiça social também era um nome que era usado pelos ativistas dos direitos civis, né? Então, esse livro que eu estou lendo, eles põem justiça social com J e S maiúsculo para diferenciar, né? Porque os usos identitários chamam a si mesmos de defensores da justiça social. Para responder a pergunta, eu não sei, mas eu acho que está crescendo bastante a influência da tal da justiça social e que em breve a gente vai ter, sim, no Ocidente, não sei por quanto tempo, mais defensores. Dos contratados, eu vou dizer o seguinte, dos contratados nas áreas das universidades, sim, a gente tem mais defensores da justiça social do que da verdade, com certeza. Nas áreas das humanidades, isso eu não tenho... Quanto a instituições é difícil dizer, mas profissionais contratados nas universidades, não, tem mais defensores do identitarismo e da justiça social do que da busca da verdade. Obrigado, Eli. É uma pena, por mim, eu ficava mais um bom tempo aqui, tinha bastante coisa para falar, mas eu agradeço muito, estou sempre convidado para mais temas, para falar de novo, até para falar de novo sobre o mesmo tema, né? Porque foi muito interessante, foi de bastante crescimento. E é isso, então. Agradeço em nome tanto do Semente quanto do Caia Pós. E, bom, então é isso. A gente vai lançar uma hashtag, a gente gostou do Pandemia. E... muito bom. Então, a gente vai estar desligando já para a próxima live. Se você... Muito obrigado, boa noite. Quem faltou fazer pergunta, que não... assistir também. Pode me perguntar no Twitter que eu respondo, tá bom? É isso. Boa continuidade de evento para vocês. Um abraço. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Até mais.